todo mundo que faz algum tipo de fermentação, né, seja caseira ou mais profissional, né, e pretende dar uma melhorada na qualidade, né, ou controlar melhor a fermentação, é interessante fazer o uso de instrumentos de medida, né, principalmente na questão de estimar o açúcar, né, ou dosar a quantidade de açúcar, né. Aqui eu estou com um refratômetro, né. Esse aqui é um refratômetro de bolso ou de campo, né? Ele é menorzinho, portável, né? Eu estou com um refratômetro de bancada de laboratório e eu estou com um densímetro, né? Essas são as duas técnicas mais simples e comuns de se estimar a quantidade de açúcar em um meio, né? Sendo que o refratômetro baseia-se no desvio da luz quando passa pela solução de açúcar e o densímetro pela densidade medida, né? Aqui no caso, o resultado deles é uma estimativa da quantidade de açúcar. Não necessariamente é exatamente só açúcar, pois o resultado deles segue a escala Brix, né? A escala Brix nada mais nada menos que uma escala onde faz uma relação de porcentagem grama a grama, né? Grama de soluto por grama de solução. Então, por exemplo, eu preparei uma solução de 10 Brix, né? Ela contém 10 gramas de açúcar mais 10 gramas de água, totalizando 100 gramas, que corresponde a 10 Brix na escala. Então, muita gente que faz cerveja não se atenta a esse detalhe, que faz cerveja, faz vinho, faz algum fermentado, não se atenta a esse detalhe da escala Brix, né? Testando os equipamentos aqui, eu vou voltar para ele, né? O que aconteceu? O que eu fiz? Eu preparei uma solução de sacarose de 10 Brix, ou seja, de açúcar, né? E uma solução de etanol na mesma forma, 10 gramas do etanol, do álcool absoluto, mais 90 de água, e resolvi medir. Porque se a gente for pensar na nossa fermentação, forma álcool, né? E se você quer medir o quanto de açúcar ainda tem ou foi consumido, a gente tem que estar atento ao que está sendo gerado também. Lógico, o gás ele vai sair do líquido, né? Mas o etanol não. Então, eu fiz as medidas aqui com os refratômetros. Infelizmente, eu não consigo mostrar, né? Porque precisa olhar bem. E aqui com o densímetro é bem simples, né? Aqui eu uso a proveta para poder ajudar. É só colocar o líquido, lógico. Você precisa de uma quantidade de líquido maior. E aí ele boia, né? E conforme ele boia, né? Se a gente olhar aqui na escala, né? Ele tem várias escalas, né? A escala de densidade, a escala de álcool potencial, né? Mas se a gente olhar aqui bem no nível, vou ver se eu consigo dar um foco. Ixi, eu acho que não vou conseguir ter foco. Bom, difícil focar aqui. Mas aqui tem uma escala, né, que é a escala em Brix. Então a gente olha, né, bem no nível da água, né? Vixe, piorou. A gente olha bem no nível da água e checa a escala, né? No caso aqui deu 10 Brix, né? Aqui estão os resultados, né? Com o refratômetro, né, usando a solução de sacarose de 10 Brix com o refratômetro e com o densímetro, eu observei 10 Brix, né? Só que na hora que eu uso a solução de álcool, dá uma diferença, porque o álcool, querendo ou não, ele também desvia a luz, né? Que é o princípio do funcionamento do refratômetro. Então o álcool, né, a solução alcoólica, né, ela diria que teria açúcar, e às vezes você não teria mais açúcar no meio, né? Já com o densímetro acontece o contrário, como a densidade do álcool é menor do que da água, a leitura fica negativa, né? A escala nem indica, né, que 0 Brix não teria sentido, ou seja, 0 Brix seria 0 gramas de sólidos dissolvidos, né, sólidos solúveis, né? Lógico, né, aí a escala Brix não é abaixo de 0. Né? Esse valor corresponderia a uma densidade baixa, né? Por causa do álcool ser menos denso que a água, né? Então, quem pretende fazer fermentação, ficar atento a esses detalhes, né? E no caso, eu uso o densímetro, e eu indicaria o densímetro em alguns vídeos, né? Em algumas preparações minhas, fermentações. Vocês vão me ver usando o densímetro porque ele traz essa relação para a gente, né? Do quanto de sólidos solúveis
tem no meu meio de fermentação. E daí eu posso estimar a quantidade de açúcar. Se eu sei que é uma fruta rica em açúcar, né? Ou se eu adicionei açúcar no meio, eu posso estimar mais ou menos e ter uma noção de como anda a minha fermentação, né? Através de uma medida, né? Claro, se for, dá para fazer sem esses instrumentos. No olhômetro dá muito certo às vezes. Com uma medida de colher, de xícara, você medindo sempre da mesma maneira, também você alcança o mesmo resultado. Mas quem quer tentar manter um padrão, né, ou dar uma melhorada, entender melhor como funciona a fermentação, alguns instrumentos de medida pode ser interessante. Em questão, né, eu acho que o mais simples dele acaba tendo o melhor resultado, que é o densímetro.